Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Zerando a Conta. Eu sou o Ariel Maia. Meu nome é João Paulo Gomes Portela, nós dois somos engenheiros eletricistas e nós vamos fazer uma live a respeito da nossa empresa. Hoje aqui, pois é, a gente vai estar fazendo essa série aqui, esse conjunto de vídeos com um objetivo específico nessa série Zerando a Conta, que é para que a gente possa discutir estratégias para que você possa economizar pelo menos, né, 20% da sua conta de energia sem mudar seu consumo e sem investir nada. Então, primeiro de tudo, quero agradecer aí a sua presença aqui nessa live. E aí, como você deve estar vendo aqui nesse primeiro assunto dessa live, você já deve ter visto aqui, que o assunto sobre ele é o quê? É como nós, né, a gente vai falar de estratégia, mas como nós conseguimos obter 30% de economia, né? Pagamos 30% a menos da nossa conta de energia, sem mudar o consumo e sem investir nada. E aí a gente veio contar um pouquinho da história de como a gente chegou nessa proposta, né? Há um tempo atrás a gente já trabalhava com energia solar e a gente via que existiam muitas dores a respeito de energia, de conta, de valor, das pessoas que nós conversávamos. Sempre existia uma pessoa reclamando, principalmente da questão do valor da conta de energia e como ela sobe, como você se sente um pouco fora do controle com relação a isso, né, Ariel? E aí, isso principalmente aconteceu conosco, né? O primeiro caso que aconteceu isso foi com a gente mesmo, né? A gente né, contando aí, como o João Paulo falou, contando um pouquinho aí daí, como a gente conseguiu economizar e como, né, de onde a gente achou essas estratégias, como você pode economizar. Tudo começou um pouco com a gente lá atrás. A gente já trabalhava com energia solar, eu e o João Paulo aí, não na nossa empresa, na empresa anteriormente. E a gente já estava acostumado com a energia solar fotovoltaica, já tinha muito domínio, muita expertise sobre o ponto. E mesmo tendo todo esse domínio, tendo todo esse domínio sobre a energia solar, a gente não conseguia, assim, não tinha a capacidade de estar aplicando isso para a gente. A gente tinha conta de energia muito cara em casa. Eu, pessoalmente, né, falando, eu tinha uma conta de energia muito alta, né, tinha muita dor de cabeça com isso. Não podia estar utilizando os meus eletrodomésticos com isso, né, especificamente, né, do tempo morando com meu pai, né, a gente tinha muita dor de cabeça, ele reclamava bastante aí com os eletrodomésticos, ar-condicionado assim por diante, e mesmo tendo todo esse domínio sobre a energia solar, que eu sabia que é uma solução para esse tipo de problema, eu não conseguia aplicar para mim, não conseguia aplicar, não por falta de expertise, né, como eu falei, eu e o João Paulo, a gente já tinha feito, né, mais de projetos de 11 milhões de reais com energia solar, mas a gente não conseguia aplicar porque o sistema era muito caro, né? Se você já pesquisou alguma vez, já viu alguma situação como essa, você sabe que o, o investimento inicial ele acaba sendo muito alto e não é todo mundo que tem como tirar, né, 30, 40, 50 mil do bolso para poder estar colocando um sistema de energia solar. Então, tinha situação que em casa tinha todo. Eu podia estar aplicando meu conhecimento, tinha todo o domínio, e ainda assim tinha dúvidas de ficar regulando como é que eu usava um ventilador, como é que eu usava um ar-condicionado, se abrir a geladeira tem que fechar logo, todo mundo Sempre tinha os uma dor seus de pais. cabeça, você não entendia muito bem, você usava o ar-condicionado 2 dias na semana, e a conta vinha alta, e no outro mês, não vou usar mais, e aí a conta continua vindo alta, aí você, então não era ar-condicionado, aí usa o ar-condicionado e aumenta de novo. Então essa dor de cabeça é uma coisa muito que você lida todo dia. E sempre busca assim, uma solução para você economizar na conta de energia, que é sempre um valor dispendioso. E como o Ariel falou, nós tentávamos resolver isso para a gente, porque nós trabalhamos com isso, mas era sempre um empecilho muito alto, principalmente gente que tinha acabado de começar a trabalhar, começar a ganhar dinheiro, e você via um valor alto e pensava, poxa, como que eu vou fazer isso? Exatamente. Então, era muito complicado. Eu acho até interessante que eu acho a gente realmente sabia o tanto que era alto, porque na verdade controlava, né, os valores. Eu lembro muito bem do João Paulo, assim, primeiro, ainda como estagiário, o João Paulo aprovando aí projetos de 500 mil reais de projeto de energia solar. Então, para quem tem costume de ver 300, 400, 500 mil reais no sistema de energia solar, sabe que não é barato o tipo de solução. É ótimo, era ótimo, já funcionava muito bem, mas não dava muito certo. Não era Então, algo assim exatamente acessível para as pessoas. E isso era uma dor que a gente ficava, não é possível, deve ter uma maneira. e aí foi que meio que eu coloquei de lado, né? Eu já tinha colocado meio de lado, a gente
já não discutia mais muito isso para sistemas residenciais, a gente só continuava trabalhando com licitações, até que um dia, a gente trabalhando, viu uma modalidade nova que eu nunca tinha visto, de forma alguma, para um projeto em Goiás. E assim, para não entrar na parte muito técnica, resumindo, o nome dessa modalidade era financiamento de caixa positivo, financiamento de fluxo de caixa positivo, para ser mais preciso. E aí, assim, sem entrar muito na parte técnica, era basicamente que a Enel, ela pagava todo o sistema o consumidor, ele obtinha o sistema, e com a economia que ele ia ter, ele pagava a Enel de volta. Então, ele tinha uma economia já, para especificamente essa modalidade com a Enel, não lembro muito bem, mas era bem alta, era de 30%, 40%, e com um pedaço da economia, ele devolvia para a Enel. E aí eu vi essa situação, mostrei pro João Paulo, eu fiquei, cara, não, assim, parece quase mentira, né? Era como se eu comprasse uma casa, alugasse a casa, e com o aluguel da casa, eu pagasse a casa. Era, assim, uma coisa quase absurda. Então, a gente começou a pesquisar bastante, tentando achar outras, tentando ver se tinha alguma possibilidade, principalmente para mim, né, que eu queria aplicar logo muito em casa, se tinha como colocar essa mesma situação, mas só que para uma pessoa física como eu, né, não uma licitação da vida. A gente começou a pesquisar, viu que tinha milhares de linhas de financiamento, mas elas não trabalhavam diretamente dessa forma, elas não tinham essa visão que essa metodologia tinha. E aí, depois de a gente pesquisar bastante, muita dor de cabeça, muito tempo dedicado, muito Muita tempo dedicado. maturação do projeto e discussão e conversa, e vai para cliente, vai para banco, vai para um lado. A gente conseguiu Uhum. encontrar uma maneira, um financiamento que se adequava nesse modelo, que a gente conseguia aplicar isso dessa forma, Eu não acho é? que até melhor, né? Nem que a gente encontrou, a gente ajustou para isso, né? Tipo, a Não, gente pegou, encaixou de forma que conseguisse obter isso, mas para uma pessoa física, uma pessoa normal, né? E depois de vencer toda essa burocracia, ter toda essa dor de cabeça, eu consegui aplicar na minha casa. E aí eu consegui exatamente ter a mesma economia que na licitação, a pessoa, o licitante, exatamente ele tinha, que era uma economia de 30%. Literalmente eu pagava R$ 1.000 de energia e o financiamento ficou por R$ 700. E, enfim, e aí logo de primeira, tinha na carência, né, não vou nem ter partes que ainda são ainda melhores, mas logo de primeira eu tinha uma economia de 30%. Recebi o sistema de energia solar para, depois que a gente entendeu todo o processo, sem dor de cabeça. Realmente foi o trabalho para maturar e encaixar dentro daquele modelo. E aí o que é legal, e aí o porquê exatamente, né, a gente decidiu fazer essa série de vídeos, decidiu estar trabalhando em cima desse ponto, estar compartilhando, estar contando essa história, estar compartilhando esse conhecimento, porque logo depois pouco tempo, né, depois, a gente fundou nossa própria empresa, conversando com o João Paulo, a gente tomou uma decisão que não, a João Paulo, a gente vai estar abrindo uma empresa, mas o intuito não é fazer uma empresa como qualquer outra, né, digamos, não sei se você já, se quem aí está assistindo já entrou em contato aí com uma empresa integradora que trabalha com sistema de energia solar, o intuito não era, né, desculpa a palavra, mas empurrar o sistema de energia solar para a pessoa de 30, 40 mil e esperar que ela pagasse ou fazer como todo mundo faz. O intuito era, eu conversei com ele, cara, isso é uma grande oportunidade, né, e o João Paulo, né, super concordou, de estar aproveitando esse modelo que ninguém trabalha, um modelo que ninguém trabalha, no final das contas, nenhum integrador faz isso, porque, de certa forma, tem um trabalho para o integrador, né, ele quer a maior facilidade. Tinha essa oportunidade de estar trabalhando nesse ponto, que ninguém abordava, mas até mais do que isso, é um modo de viabilizar o sistema de energia solar para pessoas comuns, né, para qualquer tipo de pessoa. Então, dessa forma, a sim. gente conseguia não só, né, como você vê aí, condomínios de luxos, que tem só pessoas, né, que têm poder aquisitivo alto, podem obter energia solar, mas a gente conseguia estar tornando ela acessível, no final das contas, né, tá tornando uma pessoa que não teria esse dinheiro, né, não teria esse valor,
mas dessa forma ter acesso a essa oportunidade no final das contas. Isso é muito interessante, porque quando conversa com uma pessoa, quando você vai tentar apresentar, quando a gente tentava disseminar esse modelo de negócio para saber como é que funcionava, era uma dor muito constante das pessoas, que todo mundo tem interesse em energia solar, todo mundo quer parar de pagar conta de energia, mas sempre há aquele empecilho do valor caro. Eu fiz uma pesquisa um tempo atrás com os colegas, com as pessoas, com conhecidos, de como que a pessoa, o que que a pessoa pensava de energia solar, qual era a primeira coisa que vem à cabeça quando você pensa em energia solar. E 98% das pessoas, 98% das pessoas reclamaram do preço. Então a gente viu aí uma oportunidade de juntar o útil ao agradável e tornar realmente a energia solar uma coisa acessível. Não só para as É, pessoas que moram e têm poder aquisitivo alto, que conseguem pegar e dispendiar 40, 30 mil no sistema, mas também a pessoa que paga uma conta de energia em casa. E essa é a ideia que a gente quer trazer para essa live, para essa série e para as pessoas que estão assistindo. Se você paga uma conta de energia, você pode conseguir pagar o seu sistema de energia solar. E é esse é, modelo e é essa situação que nós estamos tentando trazer aqui para hoje para vocês. que é legal o que tu falou, que basicamente é como fazer a sua conta de energia pagar o sistema de energia solar, na verdade. Sim, é bem Esse isso já mesmo. é exatamente isso, tornar um custo numa oportunidade no final das contas. E é isso que eu acho muito massa, é isso que, enfim, a gente vem trabalhando especificamente nesse ponto. E que eu acho muito legal esse estudo que o João Paulo fez, que assim, não só a gente escutava muito, mas ele colocou à prova, ele obteve os dados, e empresas grandes também que fizeram estudo com mais de 14 mil integradores recebendo os mesmos resultados. Realmente é a maior dor de cabeça, vamos dizer assim, é a maior razão pela qual as pessoas não têm acesso a isso, é o custo, no final das contas. O que eu acho mais legal é que depois que a gente começou a desenvolver, a gente começou a ver que existia um pouco mais além disso, né? Normalmente, quando as pessoas pensam em energia solar, ou quando as pessoas trabalham com energia solar, é que, não, vou obter um sistema para gerar energia que eu já consumo, eu vou obter um sistema para gerar energia, se eu gasto R$ 1.000 de energia, vou gastar, então, um sistema que gera R$ 1.000 de energia, né, vamos dizer assim. E que a gente viu que é muito interessante, que assim, claro, cada caso é um caso, mas dependendo da situação, era possível até mesmo de ajustar o sistema, mas não para o consumo que você tem hoje, mas para o consumo real seu. E assim, é Sim, um ponto que a gente conversa bastante, porque assim, não é o quando a gente fala o consumo que você tem hoje, porque o consumo que você tem hoje não é o seu consumo real, não é o consumo que você quer, não é o consumo que você controla. Então, é um consumo que você já tem a dor de cabeça para ter. Então, isso. você gasta R$ 1.000 por dia é controlando o ar-condicionado, é controlando o ventilador, é controlando o chuveiro elétrico. Então, não é o seu consumo de verdade, não é o consumo que te deixa confortável. Não, mas não é uma Então, questão só de consumo, Ariel, na minha concepção, como também de uma perspectiva. Porque quando a pessoa pensa em energia solar e quer colocar energia solar, ela imediatamente relaxa aquela tensão que a gente estava pensando, não vou usar meu ar-condicionado. Sempre tem um cliente, não, cara, eu quero botar energia solar porque eu quero usar meu ar-condicionado aqui à vontade, especialmente a gente que mora aqui no Ceará, que o sol é truando meio-dia, 1 hora da tarde, eu que sou não sobralense, é? sabe o que eu estou falando. Então, quando você coloca essa perspectiva para a pessoa, ela já pensa: não, eu não quero meu consumo agora, eu quero viver minha vida da maneira que eu quero viver. Eu quero usar meu ar-condicionado, eu quero usar meu chuveiro elétrico, eu quero usar minha TV, minha televisão, eu quero deixar o ar truando o dia inteiro. Então você sempre buscava, quando a gente falava com as pessoas, quando a gente entendia o modelo de negócio, a gente conseguia aplicar isso, casa muito bem, porque a gente consegue, além de manter essa questão de um financiamento que cabe dentro da sua conta de energia, que fica abaixo da sua conta de energia, você também já consegue manter nesse padrão já um consumo futuro. Você já começa economizando a sua conta de energia e você já começa a ter o seu conforto dentro de casa. Porque é quase instantâneo da pessoa pensar: vou parar de pagar a conta de energia, então vou ficar tranquilo, vou usar meu ar-condicionado um pouquinho mais gelado. Vou Enfim, aproveitar, né, então, agora. exato, que é algo que a pessoa quer fazer da vida dela. Então, eu acho interessante a energia solar exatamente por isso, porque
você consegue trazer uma qualidade de vida para a pessoa. A gente não está falando só de investimento aqui, sabe? Isso é uma coisa bem drástica que a gente vê, que a gente conversa, que a gente percebe. Tu mesmo falou aí na tua casa que seu pai, você ficava estressado, desliga ar-condicionado, desliga a TV, puxa da tomada. E aí, quando você coloca o seu sistema, a pessoa, não, eu vou fazer outra coisa na minha vida, não vou Não, eu ficar tenho me até uma esticando. história que eu até contei pro. Tem até uma história que eu contei pro João Paulo depois, que eu acho muito legal. Que assim, aqui em casa, né, morando com meu pai, é, a gente. Eu tinha muito essa questão, né? Tipo, sempre muito controlado, né? E aí, pra ter noção, só aquele adaptadorzinho que a gente coloca para computador, eu tinha que tirar da tomada, sendo que o adaptador não consome nenhuma energia, é só efeito Só uma placebo. extensão. E aí, é só uma extensão. E hoje em dia, outro dia eu cheguei na casa do meu pai, e aí eu tava na sala, eu acho que tava um pouco de calor, ele falou, não, rapaz, vamos fechar aqui a sala, vamos climatizar tudo. O negócio muda, né, a atitude? Mudou, né? Liga aí que agora tem energia. Então foi bem isso mesmo que o João Paulo falou, de você ajustar para a qualidade de vida que você quer. Querendo ou não, hoje em dia as pessoas têm a qualidade de vida que elas podem ter ajustando o consumo que elas precisam. Não é exatamente o que você realmente quer. E aí a gente viu que até mesmo isso é possível, que é essa questão de oportunidade de expansão. Expandir não só para o que você quer hoje, ou até mesmo para o que o futuro você quer. Que eu acho muito interessante, porque tem até o caso, cliente 01, vamos chamar dessa forma. Tem uma rede de comércios e que ele ia expandir, ia climatizar. E aí foi até possível esse tipo de situação, de você aí, colocar X% a mais, colocar 20, 30, 40, 50% a mais, já pensando no consumo que você vai ter. Então, dá um exemplo, vamos dizer que em casa a gente passou a economizar R$ 300 por mês. E com os R$ 300 por mês que eu economizei, eu vou comprar um ar-condicionado, né, com valor, né, por ano, isso aí dá R$ 3.600 ao ano. É, um ar-condicionado top. Um ar-condicionado top. E aí, beleza, eu comprei esse ar-condicionado. E aí eu vou utilizar ele. Então, eu posso colocar a geração do sistema para o consumo que eu vou ter com o ar-condicionado que eu estou planejando, que vai ser comprado pela economia que eu tenho. No das contas, você está Então, cortando um realmente, gasto, né? Então, realmente sobra, que é aquele ponto que falou de transformar o seu gasto numa oportunidade. Porque energia é que nem aluguel, é perda, é gasto. Você vai perder aquele dinheiro. Então, se você consegue converter isso em alguma coisa, não só que vai te favorecer qualidade de vida, como também vai te dar um retorno financeiro, é uma coisa muito completa. É incrível como é completa a energia solar. E como afeta em e até, vários níveis, né, na vida da pessoa, seja de conforto, qualidade de vida, investimento, tudo isso é uma coisa muito completa. pois é, exatamente, exatamente. E isso aí a gente vê em vários casos que a gente acaba tendo. No caso de uma dona de casa que ela queria juntar as duas, ela tinha a casa e tinha e o filho dela morava na casa de cima, e ela queria juntar as duas e colocar um ar-condicionado a mais. E foi exatamente esse tipo de situação. Na Foi verdade, foi até um quanto pouco mais, porque mesmo tanto o que ela filho colocou a quanto ela mais? queriam climatizar uma parte da casa, então ficou uma conta bem mais alta do que eles já pagavam, quase que dobrava a conta, na verdade. Então foi o quê? Uns 30% a mais? Foi 30 e um pouquinho, foi mais ou menos isso. Pronto. Então, um bom exemplo. Ou um caso até mesmo aqui dentro do condomínio, onde, da mesma forma, a gente apresentou a oportunidade, a partir da pessoa escuta, não, posso expandir, colocou já 50% a mais. Então, realmente, é muito bom. É uma boa situação para você ajustar e obter até mesmo aquele eletrodoméstico que você não tinha, exatamente porque dá muito custo. E aí, o que eu acho interessante nesse ponto, tem essa questão que a gente está falando, e não só isso, né? Tem a questão de que a conta de energia ela só aumenta. Porque tem muito esse ponto que realmente o pessoal pensa, tipo, eu vou controlar minha conta, né? Eu vou dar uma ajustada, eu vou regular um pouco aqui em casa, né? Meu consumo hoje em dia é 1.000, então eu quero meu sistema para 1.000, acaba sendo dessa forma. Mas a realidade é que o seu consumo não é o de hoje. Pelo menos não, o próximo ano não vai ser o de hoje. Que é até uma coisa que eu converso bastante com o João Paulo, acho legal. Que assim, a gente sempre troca TV de 40 para 50, troca geladeira de
30 litros pede 40 litros. Coloca um Exato. ar-condicionado 9.000 BTU para 12.000. Consumir menos energia. Todo mundo planeja pagar menos na conta de energia. Ninguém quer trocar como você falou, uma TV maior por uma TV menor. Todo mundo quer comprar uma TV maior, todo mundo quer um computador mais potente. Da mesma forma que você não quer sair de um carro 1.0 para outro carro 1.0, você quer 1.4, 1.6. Então, o seu consumo nunca vai ficar fixo. Na verdade, ele vai sempre aumentar. É Isso a é uma realidade. perspectiva que a pessoa tem que ver, tem que ter. É verdade. E assim, isso, quem está assistindo aí pode provar. Só pense sua conta de energia 5 anos atrás e a conta de energia hoje. Não tem nem dúvidas que ela é no mínimo 3 vezes mais cara. Facilmente, facilmente. Então, é a realidade que ia acontecer. Todo mundo quer, vai ter filho, vai ter neto, vai crescer a família, vai aumentar a casa, vai colocar mais eletrodoméstico. Então, eventualmente você vai colocar. E como uma solução, ela tem 25 anos, ela é feita não para o hoje, ela é feita para o futuro. Então não adianta Não só na você colocar questão do só porque a consumo, gente né, quer de hoje. aumentar o consumo, como também a própria tarifa de energia, se você compara a tarifa de 3 meses, de 3 anos atrás, a gente costumava pagar o quê? 50 centavos, 70 centavos, né, no kilowatt, hoje a Uhum. gente paga 80, entendeu? De ano passado para cá, cara, aumentou 20%. Então, você Aumentou garante assim, muito. e é por isso que a conta de energia sobe tanto de um ano para o outro, de 2 anos para o outro, não só por causa da sua vida, mas também pela própria condição que a gente vive, que o mercado se valoriza. E alguém tem que gerar essa energia, né? Se E você alguém. não gera essa energia, alguém tem que gerar por você. Então, eventualmente, essa pessoa vai. Quer ou não, né? É capitalismo. Ela vai querer. A demanda cresce, a oferta diminui, então a energia sobe junto. Então não tem muito para onde ir. A não ser que você não gere sua própria energia, alguém vai gerar por você, a energia só vai ficar mais cara. Não tem, é pior que essa realidade. A gente sempre conversa muito sobre esse ponto com o João Paulo, a gente conversa muito, né, com as pessoas, geralmente pensamento, o pessoal fala muito, as pessoas falam muito, tudo bem, eu entendi, eu entendo que realmente se eu não gerar minha energia, alguém vai gerar por mim e vai ser mais caro, não, essa é a situação. Mas fala, não, então, Ariel, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, eu vou pensar então colocar. Porque então daqui, né, logo nos nossos primeiros contatos, o pessoal falava muito, daqui a 5 anos vai estar mais barato. Mas esse é um ponto, assim, um ponto de alerta para quem tá assistindo, realmente ter em mente que daqui a 5 anos parece uma situação boa, mas não é uma situação, porque vários outros fatores que estão sendo lidados nesse meio tempo. Digamos, hoje é possível que fazer essa modalidade que a gente está falando, ou de você gerar sua própria energia e zerar sua conta, e fazer tudo isso por causa de uma coisa: subsídios. Hoje em dia, né, como a tecnologia é uma tecnologia nova, ela tem um custo de, a gente vê muito em engenharia, né, um custo de implementação, não, custo, ela chega com um custo muito grande no mercado e ela demora para baixar. Então, o governo e as instituições, elas precisam colocar um subsídio, elas precisam colocar um incentivo, essa é a palavra simples no final das contas, para realmente viabilizar, para realmente tornar possível que você tenha aquela solução e ela seja viável para você. Porque nada adianta, né, você colocar e não é viável. Viável no sentido de você acabar saindo mais caro do que barato. Então, existe muito subsídio hoje, existe muito incentivo hoje para que a gente possa obter o sistema mais barato, gerar 100% da sua energia e ter as linhas de financiamento que, trabalhando da forma correta, consiga encaixar para você obter de forma simples. Então, realmente, daqui a 5 anos não é a realidade que vai ter hoje. Né? Literalmente, o João Paulo, a gente foi para o José Vince aí, ó, investimento de vale retorno, mandou aí. Com certeza. Não é só a gente, todo mundo sabe essa diferença realmente. Então, a gente vê que a gente já viu várias vezes, assim, com conferência e por diante, mas a forma mais simples de você ver esse tipo de coisas é ver países que passaram pelo mesmo processo 10 anos atrás. E foi exatamente isso. Eles tiveram grandes incentivos, as pessoas que entraram logo no começo tiveram grandes ganhos, e aí logo depois de um tempo que a energia começou, o sistema começou a ficar muito, muito rentável, chega um ponto que ele começa a andar com os próprios pés e o subsídio começa a cortar, ele começa a dar uma estabilizada, e as pessoas que entram depois não conseguem aproveitar no mesmo benefício. Então, Com digamos, certeza. hoje, quem entra hoje, entra zerando sua própria conta, entra
economizando desde o começo e entra tendo direito adquirido esse direito de ter todos esses benefícios durante 30 anos. Agora, quem entra daqui a um ano, e até vou passar a bola depois para o João Paulo para explicar o porquê, não vai ser essa situação. Você vai ter que gerar muito mais energia para zerar a sua conta, se puder zerar a sua conta. Então, por isso que existe, esse é um alerta que a gente coloca bastante, o porquê esse é um momento que, por muitas vezes, a gente já escutou de consultores do exterior dizendo que esse é o momento de ouro do Brasil. E aí, Isso. quer passar a palavra aí para o João Paulo explicar melhor por que exatamente daqui a um ano não vai ser essa realidade. Na realidade, esse foi exatamente o termo que se dá para o momento que a gente está vivendo agora, que são os anos de ouro da energia solar. Exatamente porque a gente tanto tem os subsídios do governo, como também é um momento muito propício para isso. Porque você vê um aumento na conta de energia, você vê um aumento constante nessa situação, e quanto mais cedo você, entre aspas, se imuniza disso, né, consegue a sua garantia de que a tarifa subindo ou descendo, você não vai ter dor de cabeça com isso, a energia solar se torna um dos melhores investimentos para você fazer no momento. Agora é o momento para você fazer isso. Mas nem puxando um pouco, na verdade, para a realidade da gente, por mais que isso seja uma dor de cabeça, você investir em energia solar o quanto antes significa não só aproveitar uma boa oportunidade, mas também você pegar um custo que você tem e transformar na oportunidade o quão cedo possível. E você tentar aproveitar isso e transformar dessa maneira da maneira mais eficiente possível, que é aproveitando essa regulamentação, o direito garantido, os anos de ouro. Se você investir mais para frente, você ainda vai ter essa oportunidade de garantir, mas o ideal é que você aproveite essas oportunidades que já estão se acabando. Como a Ariel falou, já existem diversas regulamentações, projetos de lei e estudos de mercado que mostram que já está começando a ser retirado esses subsídios. Então, no ano que vem, possivelmente, talvez nos próprios meses, a gente já tenha alguns desses subsídios sendo removidos. Então, os anos de ouro de energia solar do Brasil estão perto assim do final. Então, Mas de com qualquer dias maneira, contados, você literalmente, né? não, essa é a jogada de marketing, né? Os anos de ouro do Brasil estão com dias contados. E é bem isso mesmo, infelizmente, essa é a realidade. Então, o ideal é que você aproveite essa oportunidade o quanto antes e de maneira que você consiga ter um bom retorno com relação a isso, né? Que você consiga ter um impacto menos agressivo, né, para você. Um bom exemplo é que nem aqui no condomínio, como eu estava falando, onde a pessoa tinha uma conta de energia de 1.100 reais, aproximadamente, colocou um sistema para gerar uma energia proporcional a 1.400, 1.500, e tá pagando, e vai pagar menos do que 1.100 da conta de energia, no final das contas. Então, é realmente como o João Paulo falou, transformar um custo em uma renda, no final das E quanto contas. mais cedo, né, mais perto você tem de realmente ter essa oportunidade na mão. Com certeza. É aquela mesma situação de sempre. Sempre vai ter uma oportunidade, o pessoal vai ficar meio apreensivo em obter a oportunidade, e daqui a 5 anos vai se arrepender de não ter obtido a oportunidade, né, de não ter entrado logo no começo. E assim, muito diferente de outros, cara, a energia solar é muito bem fundamentado. Não é por pouco que tantos bancos fazem linha de financiamento, porque eles sabem que a pessoa vai ter o retorno. Né? Na verdade, Qual só o tem um banco que banco que seria. não tem linha de financiamento para energia solar. Eu pesquisei vários bancos, na verdade, eu acho que em todos os maiores bancos do Brasil, É, e acho que só tinha um que não tinha uma linha de financiamento específica para energia solar. E tem outro que tem várias linhas de financiamento para energia solar. exato, exato. Tem bancos que têm 5, 6 linhas diferentes de financiamento para rural, pessoa física, pessoa jurídica rural, acima de 4,8 milhões, abaixo, CPF, CNPJ, MEI, tem milhão de linhas diferentes, cada um com seus moldes diferentes, mas todos têm linha. E qual banco louco que empresta dinheiro sem saber se você vai retornar? Então, se o É, banco sabe, imagina a gente. Então, realmente sim, não tem ponto onde você ter medo, né? Entra naquele ponto que a gente falou, né? Da pessoa ter medo por muitas vezes, né? Não, Ariel, pessoal, olha, eu acho muito legal, eu entendi que é uma oportunidade, eu entendi da questão da regulação, como o João Paulo mesmo, né, pontuou aí, que ela tá, né, que não, o pessoal tá no mercado tá utilizando, né, com seus dias contatos, está, e realmente está, porque eu não tenho uma segurança financeira ainda, eu quero ter,
eu quero ter mais ou menos X dia na conta, quero ter 20, 30 mil reais dia na conta. E aí sim, quando eu tiver essa segurança, eu vou obter o sistema de energia solar. Sendo que não faz sentido. Não faz muito sentido, porque assim, se o objetivo é que você crie uma renda por mês, você tem uma economia, então, quer não, você vai ter um dinheiro a mais por mês, com o sistema, então, na verdade, o sistema é uma forma de você obter essa segurança financeira. Se eu quero ter 10 mil reais por mês na minha conta, é muito mais fácil ter 10 mil reais por mês na minha conta, economizando todo mês 500 reais, 400 reais, do que não estar economizando. Então, no final das contas, acaba sendo que o problema é a solução. Não é que você precisa ter uma segurança financeira para obter esse sistema de energia solar. Como a gente falou, é aplicável a qualquer pessoa. É você ter o sistema de energia solar para atingir a segurança financeira, pelo menos ajudar na segurança financeira. Então, criar aquela rendazinha fixa por mês que te ajude a chegar naquele ponto. Não que seja um empecilho, mas que seja um veículo para você chegar lá, no final dos pontos. E esse é o termo, é um veículo. Não É, só para você chegar, tem diversos, né? Como a gente já discutiu aqui, objetivos que você pode alcançar. o João Paulo entende bastante aí de investimentos. Não vou nem entrar muito aí no ponto que outros vídeos aí mais para frente A gente tem uma live só para falar sobre ele isso, vai detalhar em sobre melhor. como você compara essa questão da energia solar com várias situações que você tem no mercado e várias situações que você tem dentro de casa, né? Isso aí a gente tem uma live marcada para isso, né? Tem uma live sem data ainda, mas em breve com data. Aí ele vai poder detalhar um pouco melhor, vou nem entrar muito nesse ponto. Olha, então, né, a gente abordou aqui todos os pontos que a gente queria ter abordado, falou todos os pontos que a gente gostaria de tá dando essa introduzida aqui nessa sequência de vídeos que a gente vai estar colocando como a gente falou, na série Zena da Conta. O intuito não é falar de tudo hoje, né? A gente dá a noção de o que a gente vai estar falando daqui para frente, como a gente falou no começo, né? Uma forma de estratégia de você estar obtendo essa economia todo mês, no final das contas, todo mês sem investir nada e sem mudar seu consumo, ou pelo menos se for mudar, né? Passa a consumir até mais energia. E aí, mais para frente, né, na verdade, já amanhã a gente vai ter outra live que a gente vai estar divulgando amanhã, e a gente vai estar detalhando mais vários outros passos, desmistificando alguns passos da energia solar, falando aí, como o João Paulo falou, dos investimentos, das oportunidades, de como você pode obter, quais são os atalhos, enfim, a gente vai estar detalhando, e essa série de vídeos com certeza vai estar levando aí quem está assistindo até esse nosso objetivo. Eu gostaria de estar agradecendo a presença de todo mundo, tá encerrando aqui a live, tá dando essa introdução para a próxima. Agradecer a presença de todo mundo. Quem está assistindo no YouTube, quem está assistindo no Instagram, não consigo ver quem está no Instagram, mas enfim, no Instagram, no Facebook, eu já deixo esse convite no ar para você estar acompanhando a live de amanhã, às 3 horas da tarde, sobre o funcionamento do sistema de energia solar, como é que ele realmente funciona, se ele funciona de noite, se não funciona de noite, se eu consumo de noite, como é que fica, se eu gero a mais, a energia fica para Enel, fica para mim, como é que exatamente fica, se realmente funciona, se não funciona, a gente vai estar detalhando tudo melhor amanhã. Muito obrigado pela presença. Essa foi a primeira, como a Maria falou. Temos outras que vão com certeza garantir o seu resultado nesse ponto que a gente está discutindo aqui. Então, muito obrigado a todos e fiquem bem.